Uma coisa que eu queria chamar de forças de fácil identificação são forças que são de origem de uma daquelas quatro. Na verdade, a maioria delas é uma força eletromagnética, mas para nós não faz tanta diferença, mas que nós vamos dar nomes especiais para elas. E a gente vai ser capaz de identificar elas nos problemas de uma forma bem simples, assim, sem precisar ficar se preocupando muito. A primeira delas é a força gravitacional. Olha só, um parênteses que eu vou abrir aqui. Para efeitos de estudo aqui a nível ensino médio, eu vou chamar a força gravitacional de peso, ok? Fisicamente, isso que eu estou falando é errado. Força gravitacional é uma coisa, peso é outra. Tá? Só para te explicar a diferença entre força gravitacional e peso, força gravitacional é a força com que a Terra atrai os corpos. Beleza, isso é verdadeiro. A Terra atrai os objetos com uma força chamada força gravitacional. Peso é o módulo, é a intensidade da força necessária para manter um objeto em equilíbrio num campo gravitacional. Nesse momento você vai dizer, mas é a mesma coisa, porque se eu tenho um objeto cuja força gravitacional é 10 newtons, para manter esse corpo em equilíbrio, eu preciso aplicar uma força de 10 newtons. Portanto, o peso desse objeto é 10 newtons. Bom, a primeira diferença entre peso e força gravitacional é que peso é uma grandeza escalar, ele é só uma intensidade, ele não tem direção e sentido. Força gravitacional é uma grandeza vetorial. A segunda diferença é que o peso difere da força gravitacional quando nós temos corpos em rotação. Por exemplo, quando a Terra gira em torno do seu próprio eixo, faz com que o peso na linha do Equador seja diferente da força gravitacional. Já o peso nos polos é igual à força gravitacional. Quando eu for gravar aula sobre a dinâmica em corpos em rotação, em referenciais não inerciais, que vai ser mais para frente, onde nós já vamos ter alguns problemas mais avançados, né, com o estudo, eu explico melhor sobre isso. Então, para efeitos de análise primordial, eu vou considerar que peso e força gravitacional sejam a mesma coisa, embora haja uma diferencinha entre eles, ok? Então a ideia é, você tem o planeta Terra, você tem um objeto qualquer, esse objeto vai ser atraído para o centro da Terra com uma força que eu vou simplificadamente chamar de peso. Como é que nós calculamos essa força-peso? Isso é a massa vezes a aceleração da gravidade, certo? É bem legal de pensar nisso aqui, que isso aqui não é complicado de entender, não é mesmo? Lembra quando você estuda queda livre, você vê que objetos em queda livre caem com a mesma velocidade, com o mesmo tempo, independente da sua massa? Isso é uma consequência da segunda lei de Newton. O que diz a segunda lei de Newton? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, ok? Quando um objeto está em queda livre, por definição, queda livre é que a única força que atua no objeto é a força gravitacional, que nós vamos chamar de peso, ok? Então a força-peso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Se a gente pegar o peso usando esse conceito de massa vezes gravidade, massa vezes aceleração da gravidade, isso é igual a massa vezes a aceleração do corpo. Simplificando, eu chego que a aceleração que o corpo adquire é igual à aceleração da gravidade. Eu fiz um trabalho aqui só para você lembrar daquele conceito, mas na verdade o raciocínio é um pouquinho mais complicado, mas eu vou simplificar assim mesmo, ok? Depois a gente discute isso. Então, peso, olha só que interessante, é a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. No exemplo, na Terra, a aceleração da gravidade é 10, e massa, então, se um objeto tiver uma massa de 100 kg, 100 kg vezes 10, o peso vai dar 1000. Lembrando que peso é força, e como toda força, ela é medida em Newton, ok? Segunda força que nós vamos identificar é a força normal. Antes de eu falar da força normal. Lembrando também que a Terra é puxada pelo objeto com a mesma força, vamos chamar aqui de peso, e eu vou pôr um menos aqui na frente só para indicar que ela tem sentido oposto. Beleza? Segunda força que nós vamos reconhecer de fácil identificação é a força normal. Essa força ela é bem simples para nós,
mas bem complicada se a gente for querer entender a origem dela. Simples porque, se você tiver uma superfície e em cima dessa superfície você colocar um objeto qualquer, como uma caixa, esse objeto será puxado para baixo pela força gravitacional, ou que a gente chama de peso. E por que ele não cai? Ele começa a comprimir essa superfície onde ele está em cima. E ao comprimir a superfície, ele vai empurrar a superfície para baixo. Essa força com que ele empurra a superfície para baixo é uma força de origem eletromagnética, né? Tem a ver com os átomos do material empurrando os átomos da superfície. Bem simplificadamente seria isso, certo? Só que se ele empurra a superfície para baixo e devido à interação atômica a superfície suporta essa força, por ação e reação, a superfície empurra ele para cima, né? O que faz com que o objeto não caia. Repare que essa força que eu desenhei aqui, ela não está no meu objeto vermelho, ela está na superfície. Essa força que eu desenhei aqui, ela já está no meu objeto vermelho. Essa força de ação e reação trocada devido à compressão, a você comprimir a superfície, nós vamos chamar de força normal. E a ideia de uma força normal, a palavra normal na física a gente usa muito, reta normal, força normal, é a ideia de que é uma força perpendicular. Ou seja, essa força ela forma 90 graus com a superfície. Sendo assim, se a minha superfície for inclinada e o meu objeto estiver sobre essa superfície inclinada, a minha força normal se inclinará também, de modo que ela sempre ficará perpendicular à superfície. A força normal sempre será perpendicular à superfície. Se eu tiver uma situação onde eu tenho uma superfície vertical, o meu objeto é colocado aqui e obviamente aqui nesse caso alguém teria que estar empurrando ele contra a parede, senão ele não teria a força de normal. Se alguém empurrar ele contra a parede empurrará ele de volta, ele empurra a parede empurra ele de volta, com uma força que nós podemos chamar de força normal. Em outras palavras, a força normal é uma força de compressão, beleza? Tração ou tensão. Tração ou tensão é uma força que surge quando você tem uma corda. Basicamente, se você tiver uma corda e um bloco preso na ponta, esse bloco está sendo puxado para baixo pela força gravitacional, porém ele está preso na corda e ele é puxado para cima pela corda, com uma força de tração. Lembrando que, se ele é puxado pela corda para cima, ele também puxa a corda para baixo. Por isso que a corda tem que estar presa no teto. Se a corda não estiver presa no teto, ela vai cair. Com a mesma força, né? Vamos só pôr um sinal de menos aqui para indicar que sentido é o oposto. Ação e reação. Olha só, em todos os casos, para toda ação tem uma reação. A força normal e a força de tração, elas não têm uma fórmula para ser calculada. E aí você vai perguntar para mim, então como é que eu sei o valor da tração e da normal? Você vai analisar ela de acordo com o problema. Quando a gente for aplicar isso em exercícios, vai ficar mais claro. Tem mais duas forças, só que nessa aula de hoje eu vou falar só sobre mais uma, que é a força elástica. A força elástica é uma força bem interessante. Ela também, todas essas três forças, exceto a força gravitacional, todas essas três forças que eu expliquei, eu vou explicar, exceto a força gravitacional, né? Então a única força que não é de natureza eletromagnética é a força gravitacional. Força normal, força de tração e força elástica são forças de origem eletromagnética, né? São forças que surgem devido à interação dos átomos de forma eletromagnética, ok? A força elástica, ela surge quando um corpo sofre o que a gente vai chamar de uma deformação elástica. O que seria uma deformação elástica? Uma deformação elástica é uma deformação que o corpo sofre, onde ele muda o formato dele, porém, ao parar de receber a ação de uma força, ele volta ao formato normal. Isso é uma deformação elástica.
certo? Se você puxar um corpo, ele sofreu uma deformação, mas quando você soltar, ele voltar ao formato original, ele sofreu o que nós chamamos de uma deformação elástica. Se ao contrário, você puxar um corpo e ele esticar, ele sofreu uma deformação, quando você soltar, ele não voltar ao formato original, ele sofreu o que nós chamamos de uma deformação não elástica, ok? Então nós vamos estudar apenas deformações elásticas. Por quê? Porque imagina que você tenha uma mola, como essa daqui. Essa mola, ela tem um comprimento que eu posso chamar de L0. Aí você vem e puxa essa mola. O que vai acontecer com essa mola? Ela vai esticar. Ela vai esticar e vai acabar adquirindo um comprimento que eu vou chamar de L. Repare que essa mola sofreu uma deformação. Essa deformação, que poderia chamar de ΔL, mas eu vou chamar de X, que é o que normalmente nós usamos nessa parte mesmo. Essa deformação, ela é diretamente proporcional à força que você aplica. Olha que interessante. Se eu aplicar uma força de X, uma força de F, ele vai sofrer uma deformação X. Se eu aplicar uma força 2F, ela sofre uma deformação 2X. Em outras palavras, a força e a deformação são diretamente proporcionais. Só que existe uma constante de proporcionalidade, que a gente vai chamar de K. Essa constante K recebe um nome para nós. Ela é chamada de constante elástica, que tem a ver com o material de que é feito, tem a ver com a espessura do material, tem a ver com o formato. Enfim, tem várias coisas que influenciam. Se você olhar essa fórmula da força elástica, você percebe que ali tem uma forma de calcular a força elástica. Eu vou chamar essa força de Fela, força elástica, ok? Esse índice aqui é para lembrar que é elástica. É uma constante, que é a constante elástica, vezes X, que é o que a gente vai chamar de deformação da mola. É o quanto a mola deformou, seja para esticar ou para comprimir. Muitas vezes você vai encontrar essa fórmula com um sinalzinho de menos aqui na frente. Esse sinal de menos, ela tem uma função. Você reparou que eu apliquei uma força puxando a mola para cá, para ela esticar. Porém, essa mola, por ação e reação, me puxa, tentando voltar à posição original. Então a gente diz que a força elástica é uma força restauradora, ou seja, é uma força que se opõe à deformação. Se você estica, a força elástica vai te puxar de volta, tentando fazer a mola voltar ao comprimento original. Se você comprime a mola, a força elástica vai te empurrar de volta, tentando voltar ao comprimento original. Por isso que muitas vezes você vai ver esse menos. Mas se a gente não está usando uma notação vetorial, né, a gente não está fazendo a notação vetorial bonitinha, esse menos aqui ele pode ser deixado de lado e a gente pode analisar isso com mais carinho no problema, sem precisar pensar no sinal de menos da fórmula, ok? Então essas 4 forças, se aparecerem algum problema, você teoricamente vai identificar de forma simples, sem precisar que o enunciado te descreva elas. Você olha para o problema e vai descrever e vai desenhar essas forças.